Olá, meus queridos do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. E dessa vez nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e vem junto comigo porque nós não vamos perder tempo, tá bom? O tema da semana 3 de vocês é a Grécia Antiga, aspectos culturais. Quando a gente começa a falar assim de Grécia, logo a gente já pensa Jogos Olímpicos. Vocês pensaram em Jogos Olímpicos? Pois é, tá acontecendo aí os Jogos Olímpicos, né? O Brasil já ganhou várias medalhas inéditas, inclusive. Parabéns para os nossos atletas, que com certeza eles não vão ver esse vídeo, mas deixo aqui a minha gratidão por representar tão bem o nosso país. Mas você sabia que os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia? Pois é, lá na Grécia Antiga, os primeiros relatos desses jogos aconteciam por lá. E também, outra coisa, quando a gente fala da Grécia, a gente logo vem à mente deuses, Zeus, Hércules, Afrodite, entre outros. Vocês sabem, né, que a Grécia Antiga era politeísta e que eles acreditavam aí em vários deuses. E cada um desses deuses tinha aí aparências humanas, iguaizinhas, idênticas às nossas, tinham sentimentos como os nossos. O que diferenciavam de nós é que cada um era responsável por uma determinada área ali. Por exemplo, Afrodite, deusa do amor, e ela era imortal. E todas as pessoas que queriam, no caso, ter um grande amor, tinham que fazer agrados a Afrodite. Então, era assim que girava a religião em torno desses deuses lá na Grécia. Tenho certeza que vocês já ouviram falar desses deuses gregos, não já? Vou passar aqui para vocês aqui no texto agora um pouquinho aqui do que o PET trouxe para vocês. Antes da gente chegar lá propriamente dito nos deuses, aqui fala, né, sobre a valorização corporal, como que os gregos valorizavam muito isso, principalmente aí nas esculturas e nos monumentos, porque eles faziam muitas esculturas dos corpos nus das pessoas com tamanhos proporcionais, bem delineados, com corpos musculosos e tudo mais. E aqui fala um pouquinho das Olimpíadas, né? Que essas Olimpíadas elas eram lá na Grécia Antiga praticadas em homenagem aos deuses. E esses jogos que eram praticados ali em homenagem a esses deuses reuniam atletas de todas as regiões da Grécia. Se eles estivessem em guerra, eles paravam de guerrear para poder competir ali naquele momento, né, para fazer as competições. A única coisa que eles ganhavam ao final da competição era aquela coroa de louros que eles colocavam em volta assim da cabeça e a fama, né, de ser o melhor, ter uma ótima ou excelente forma física e tal. Mas aqui embaixo nós temos sobre a religião, que é o que eu falei com vocês, sobre os deuses, né, os principais estão aqui listados. Zeus, o senhor dos deuses, Hera, deusa da família, Apolo, deus do sol, Atenas, deus da sabedoria, Hades, do mundo inferior, Ares, o deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, e Hermes, deus mensageiros. E tem deus para tudo enquanto é coisa. Mas eu tenho certeza que você já viu aí algum filme que retrata esses deuses. Inclusive eu vou indicar para vocês aí o Percy Jackson, que é bem bacana. Fala um pouquinho de cada um deles. E tem filme de Poseidon, entre outros, e é muito bom, porque essas mitologias, elas povoam aí o nosso imaginário. Então, naquela época, tudo que eles não podiam explicar com a razão, eles explicavam usando assim, foi porque Zeus quis, foi porque Hera quis, e foi porque a gente desagradou os deuses do Olimpo, enfim. Tudo era explicado com uma visão assim mitológica para explicar as coisas que não haviam explicações, né? Mas depois aí nós tivemos dois períodos na Grécia Antiga, que é o período pré-socrático e o período socrático. E esses dois períodos a gente vai ver um pouquinho deles lá na atividade, tá bom? E por fim, nós temos aqui então a arte do teatro grego. E as peças teatrais mais encenadas eram as peças de teatro que faziam referência à comédia e aos dramas. E existem várias comédias e vários dramas gregos também aí que povoam aí a nossa cultura cinematográfica, os livros
que a gente tanto gosta de ver, né, e de ler também. Então vamos lá para a atividade? Temos aqui, atividade número 1. Cite 2 características da mitologia grega. Aí eu coloquei a crença em deuses que tinham características semelhantes aos humanos, tanto na aparência quanto na personalidade, e agradar uma divindade era a condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. E existem outras inúmeras que você também pode ter colocado diferentes das minhas, tá bom? 2. Explique a diferença entre a filosofia pré-socrática e a socrática. Vamos lá então primeiro para a pré-socrática. Nessa época, os filósofos discutiam questões da natureza como o elemento fundamental sem explicação mitológica, além de desenvolverem questões matemáticas como Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. E a filosofia socrática é o seguinte: o principal filósofo era Sócrates, por isso que era chamado de socrática, né? E que ele tinha como método perguntar tudo a todos. Os filósofos desse período se concentraram em compreender questões étnicas como o que é justiça, liberdade e etc. Então, como vocês podem ver, essas duas filosofias, ambas procuravam aí se desvencilhar do que era mitologia, do que era mito, para procurar colocar lógica nas questões. Número 3. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, a Heraea, nome dado em homenagem a Hera, mulher de Zeus. Então, agora, a partir deste texto, nós vamos responder as seguintes questões. Letra A. Quem poderia participar das Olimpíadas? Então, de acordo com esse trechinho que nós lemos, fala aí, podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Letra B. Por que somente eles podiam participar? Porque as mulheres não tinham participação quase nenhuma naquele período. Eram dominadas pelo pai ou pelo marido. Era uma sociedade composta por xenófobos e machistas. Por que xenófobos? Porque eles... Deixa eu consertar esse dominadas aqui. Dominadas. Porque eles tinham aversão aos estrangeiros. Estrangeiros não podiam participar, somente gregos. Mulheres não podiam, que ficavam restritas somente ao ambiente doméstico, tá? Então, por isso que eu construir essa resposta aí. Se você tiver um pensamento parecido, é basicamente isso aí mesmo. Número 4. Leia o texto. O teatro na antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluíam espetáculos de mímica, dança, música e recitação de poesias. A tragédia era o gênero mais antigo do mundo. Os temas eram relativos à religião ou contos de heróis. Já a comédia, o gênero novo que acabou caindo nas graças dos gregos, tinham temas mais voltados para o cotidiano, para os costumes. Existiam até mesmo críticas aos governadores e, na grande maioria das vezes, eram tratados como sátiras. Responda as questões abaixo. Letra A. Quais eram os principais gêneros do teatro grego? Comédia e tragédia. O que era representado nas peças de teatro gregas? Nas peças da tragédia era religião ou contos de heróis, e na comédia o cotidianos para os costumes e existiam até mesmo críticas aos governadores. Letra C. Você já assistiu alguma peça de teatro com um desses dois gêneros? Qual o nome das peças? Bom, é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, nunca assisti nenhuma peça que tenha aí os teatros gregos envolvidos. Eu falo assim, ir lá assistir no teatro pessoalmente, nunca assisti. Aqui na nossa região também é tão escasso o teatro que eu nunca fui em um. Mas eu coloquei, por exemplo, aí Édipo Rei, que é um drama, é um teatro bem dramático, que conta a história, né, de um rapaz que é condenado a matar
seu pai casar com a própria mãe. E que no final, né, no decorrer da história, ele realmente vai matar o pai dele e vai casar-se com a mãe dele e vai se tornar rei. Porém, quando ele vai desvendar toda a história e descobre que ele estava casado com a mãe dele, ele, para se punir, ele mesmo fura os 2 olhos e tal. Assim, é bem dramático mesmo, mas é uma história que vale a pena, tá? Dá uma pesquisadinha aí no YouTube, Édipo Rei. Eu não vou contar ela aqui agora, porque precisa, né, de ter uma estruturazinha melhorzinha, mais ilustradinha, para poder ficar mais legal para vocês entenderem. E depois, futuramente, eu pretendo ir colocando essas historinhas bem ilustradinhas aqui para vocês assistirem, tá bom? Então, gente, por enquanto é isso, né? Nós chegamos ao fim da semana 3. Se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o seu colega, tá bom? Beijo, até a próxima.